próxima quarta, já antecipando, nós vamos ter a reunião com a diretoria, então todos os irmãos responsáveis estejam presentes e também a comissão, né, não só a diretoria, mas aquelas pessoas que fazem parte da comissão para nomeação. Então vamos estar juntos para, no próximo domingo, aí sim, segundo domingo do mês, Assembleia Geral, nós teremos a votação para a eleição 2022. Então você, como membro, esteja presente, é importante sua presença no próximo domingo, tá bom? Muito bem. Vamos lembrar em oração o nosso país, as questões políticas e de saúde também. O mundo tem sofrido uma quarta onda e nós não sabemos quais são as proporções que, de fato, palpáveis, né? Mas podemos ser afetados também por isso. Então vamos interceder pelo nosso país, pelo mundo, por todas as situações que estamos enfrentando. Intercedamos por isso. Muito bem, hoje nós temos o Paulo, a Débora, Natan e Pedrinho. Já não os anuncio mais como visitantes, porque não são, né? Paulo faz o seminário no Cariri, lá no Crato, e ele tem também feito um estágio na cidade de Guaçucê, a 200 quilômetros do Crato, e eu pedi que ele compartilhasse com a igreja de todas as coisas que têm acontecido lá, tanto com relação ao seminário, como com relação ao trabalho de estágio que ele tem feito lá. Então, Paulo vai trazer o devocional, e depois, no final, nós teremos a ceia. Mas antes disso, vou convidar minha esposa, nós vamos tentar fazer um especial aqui. Essa música, ela foi composta por um irmão que já está na glória, já está junto do seu Salvador. O nome dele é Cláudio Claro, ele faleceu de câncer tem, eu acho que 2 ou 3 meses, né? E esse irmão, ele compôs hinos belíssimos. Na verdade, eu e minha esposa estamos tentando cantar esse cântico já tem um bom tempo. Ele tem notas altas, aqui nós vamos adorar o nosso Deus aqui, tá bom? Eu preciso um pouco de água, só você pega lá para minha garrafinha. Pega lá para mim, vou pegar o violão. Deixa eu tomar água aqui. Obrigado. Hoje pela manhã, eu estava tendo uma conversa com o Paulo, filho da Kelly. Eles chegaram mais cedo, eles estavam ali no canto, e o Paulo me fez uma pergunta que me fez voltar no tempo, que foi a pergunta que eu fiz ao pastor quando estava chegando na igreja: quando Deus nasceu, né? Na verdade, eu fiz a pergunta: quem criou Deus? E ele: quando Deus nasceu, né? E esse Deus de mistério, o Deus triuno, ele é um Deus maravilhoso, eterno, Cristo amado da nossa alma. E esse irmão compôs esse cântico falando sobre Cristo sendo o pão da vida. Hoje nós temos ceia e nós vamos adorar o nosso Deus aqui.
mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, enviada no trono de Deus, alegria profunda no meu coração, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Na verdade fui eu que errei, viu, irmão? Só que no violão. Minha esposa estava no tempo certo. Paulo chega, prega a palavra do Senhor. Obrigado. Deus abençoe, Paulo. Boa noite aos irmãos. Uma alegria poder estar aqui novamente, depois de um grande período, né? Acho que a última vez que nós estivemos aqui no domingo à noite já tem quase um ano. Então nós, pela graça de Deus, Deus nos permitiu mais um ano poder vir na Uberaba. Então nós chegamos tem 3 semanas, vai fazer um mês agora, quarta-feira. E nós tivemos alguns compromissos e não podemos estar aqui com os irmãos nos cultos de domingo, né? Nós tivemos já 3 quartas-feiras, mas ainda no domingo nós não tivemos com os amados irmãos. Então para nós é uma alegria poder estar aqui novamente, poder ver cada um. Pois acho que da última vez ainda não consegui ver todos na igreja devido à pandemia, mas dessa vez nosso Deus tem nos agraciado e permitido nós assim podermos encontrar e rever os amados irmãos. Então para nós é uma grande alegria e privilégio poder estar aqui com os amados nessa noite. O pastor pediu para mim compartilhar um pouco a respeito daquilo que Deus tem feito conosco ali no Ceará, mais especificamente no Seminário Batista do Cariri, ali no Crato. E Deus tem feito grandes coisas, meus amados irmãos. É difícil resumir, é difícil até comentar as várias bênçãos e a maneira que Deus tem nos abençoado ali. Então nós somos extremamente agraciados por Deus, por poder estar ali estudando, aprendendo, usando dos recursos ali para assim usar na obra do Senhor. Deus tem nos abençoado ricamente, né? Então nós temos aí a foto do seminário, de cá, onde que é o centro de ensino, e de lá, onde nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho prático. Pronto, compartilhando aí, esse ano foi ainda um ano totalmente diferente dos outros anos. Nós
continuamos no período das aulas 100% online. Foi a maneira que o seminário ele encontrou, juntamente com o corpo docente, os professores, de continuar com o tempo estimado do curso, de 4 anos. Para não atrapalhar não somente uma turma, mas iria bagunçar cerca de 3, 4 turmas, então o seminário ele optou por manter as aulas 100% online. Então tivemos as realizações das aulas totalmente online. Por incrível que pareça, não ficou mais fácil, ficou mais complicado. Os professores pensavam que nós estávamos com tempo sobrando e acabou assim abusando um pouco dos horários, mas graças a Deus, né, que mesmo passando um pouquinho do horário, nós aprendemos muito através da vida dos nossos professores. A previsão agora, dia 31 de janeiro, é que as aulas elas voltem presenciais. Então, já foi lançado a nós um comunicado aos alunos, foi nos direcionado uma carta, onde que as aulas irão iniciar no dia 31. Geralmente, as aulas são iniciadas na segunda-feira à noite, com um culto, e logo depois do culto nós iniciamos na terça-feira com os módulos. São 2 semanas de módulos e depois as aulas de segunda a sexta-feira normalmente. Essa é mais ou menos a rotina que nós vamos ali estar enfrentando no Seminário Batista a partir do dia 31 de janeiro. Nós estamos indo para o nosso penúltimo período, 7º período, e eu peço aos irmãos que estejam orando por nós nesse período. Não somente nesse, mas também no último. É um período onde nós temos que entregar a monografia. É um período onde que no último semestre nós temos que defender a monografia e também nós passamos por um exame doutrinário. Depois de você estudar 4 anos, os professores ali eles nos colocam sob pressão para saber se nós realmente aprendemos aquilo que eles nos ensinou. E não é fácil, meus amados irmãos. Às vezes bate a pressão, o nervosismo, e às vezes nós até sabemos, mas devido àquela pressão, pode haver um esquecimento, pode haver uma confusão. Então, rogo aos irmãos que estejam orando por nós nesse último ano. É um último ano onde nós ainda enfrentaremos grandes coisas ali, né? Um último ano onde que tem várias coisas para se fazer. E 2 desafios são a monografia e o exame doutrinário. Pode estar passando aí, por favor. Então, nós temos desenvolvido o nosso trabalho prático na Igreja Batista Regular em Guaçucê. É um distrito da cidade de Oroz, Guaçucê. Fica mais ou menos, aproximadamente, em torno de 186 quilômetros, mais ou menos para os irmãos terem uma noção de espaço, como daqui a Ribeirão Preto. Não é uma pista, assim, dupla, como nós temos daqui para lá, mas é uma pista simples, mas de bom conforto. Nós fazemos esse trajeto todos os finais de semana. Toda sexta-feira nós saímos e voltamos normalmente, para não ficar muito puxado para segunda-feira e eu ter um período melhor de descanso, nós voltamos no domingo à noite. Então acaba o culto, nós despedimos dos irmãos, colocamos as coisas no carro e partimos assim para o Crato. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, ali Deus tem nos livrado de acidente. Durante todo esse período que nós estamos lá, mais ou menos cerca de 2 anos já, não furou nenhum pneu durante a estrada. O nosso carro não quebrou em momento nenhum. Como diz lá no Ceará, não deu prego em momento nenhum. Então Deus tem nos guardado, tem nos protegido, e eu louvo a Deus por isso. Então nós geralmente saímos com um objetivo, com um compromisso lá, e Deus tem permitido que todos esses compromissos sejam cumpridos. Então louvo a Deus por isso, pela graça dele estendida por nós nessas viagens. Nós temos ali desenvolvido o trabalho ali como liderança à frente da igreja. O seminário, ele durante os 4 anos, ele pega o aluno e ele coloca o aluno para desenvolver em cada área. Então, primeiro ano ele vai trabalhando com crianças, depois vai trabalhando com juniores, com jovens, depois com liderança na igreja, e depois, por último, ele vai trabalhando à frente de um trabalho, à frente de uma liderança. Deus nos concedeu esse privilégio de já estar ali em Guaçucê, desenvolver o trabalho de liderança ali. Tem sido para mim um momento muito bom, de grande aprendizado, de poder assim estar desenvolvendo a pregação todos os domingos, onde Deus tem permitido aconselhamento bíblico. Então tem sido um momento ali maravilhoso, um momento onde que eu digo que Deus tem
me dado a oportunidade de experimentar coisas ainda no seminário, coisas que eu pensei que viria no ministério depois de 10, 15 anos. Deus assim tem me agraciado nesse período do seminário, poder ter algum contato e algumas coisas que são típicas do ministério pastoral. Então, sou grato a Deus por esta igreja e por ali poder desenvolver o ministério. Então, aqui temos algumas fotos da igreja, lá é a frente da igreja. Então, como eu comentei com os amados irmãos, ali é um distrito de Oroz. Oroz é uma cidade pequena, não é grande, diferente daqui, que as nossas cidades geralmente estão em torno de 100, 50 mil habitantes. Oroz ela deve ter em torno de 18 mil habitantes, mas ela tem mais ou menos uns 5 distritos, que eu me lembro. Então, dentro desses 5 distritos, provavelmente nós temos 3 igrejas batistas regulares ali. Então Deus tem abençoado aquela região, e Oroz ali Deus tem abençoado, que Guaçucê ali tem findado uma igreja ali, Deus tem abençoado aquele local. Então ali nós temos a foto da igreja, aqui por dentro da igreja, um culto provavelmente de domingo à noite, e aqui nós temos uma escola dominical. Acho que essa foto aqui da escola dominical foi no dia das crianças. Pode estar passando aí, por favor. Algumas programações como reunião feminina, culto de adoração, né, ao Senhor. Então nós temos aí para os irmãos terem um pouquinho de poder contemplar um pouquinho desses irmãos e do trabalho ali sendo desenvolvido. Aquela região é uma região que trabalha muito. Eles, se deixarem, eles têm culto todos os dias. Então eles têm culto na sexta-feira de senhoras, culto no sábado de jovens, culto no sábado de evangelismo, no domingo tem culto de adoração, e terça-feira eles saem. Era assim, demos uma parada, mas geralmente terça-feira os irmãos saem, vão para localidades de sítios fazerem cultos evangelísticos. Então é uma igreja que tem trabalhado muito e é algo da região. Os irmãos ali daquela região, eles são bem ativos na obra de Deus. Então nós temos aqui algumas das fotos onde apresenta assim, as nossas programações ali. Pode passar, por favor? Então aqui nós temos fotos da congregação. Guaçucê ela tem uma congregação. Essa congregação é em Garói, para os irmãos terem mais ou menos um cálculo, fica 10 quilômetros de Guaçucê. É um outro distrito da cidade de Oroz, e indo para Guaçucê, se você sair do Crato, você é obrigado a passar ali em Garói. Então, dá 10, 12 quilômetros até chegar na igreja mesmo ali em Guaçucê. Então nós temos a foto lá, foi no aniversário, onde que tivemos a programação da igreja. Embaixo é mais ou menos a quantidade de irmãos frequentando a congregação. E nós temos desenvolvido não somente lá, em Garói, mas também em Guaçucê, no sítio Pedregulho, que faz parte daquela região, cultos evangelísticos. Essa foto do meio aqui é um método usado, evangelismo de pintura. Não sei quantos irmãos conhecem, mas é um método muito legal, onde os irmãos podem ver que o objetivo do desenho ali é apresentar a salvação. Então começa com uma base onde que não tem nada, e ali vai desenhando a cruz, vai desenhando tudo, apresentando o plano da salvação através da pintura. Tem sido desenvolvido esse método, e aqui também os cultos campais. Juntam os irmãos, logo tem uma casa disponível. Pessoal, por mais que não é crente, irmãos, mas pense em pessoas que desejam ter cultos em suas casas. Então eles pedem para alguns irmãos, falam: eu quero um culto aqui na minha casa, tem como vocês virem fazer? Então geralmente nós temos esses cultos campais onde que é desenvolvido o evangelismo. Pode estar passando. Aí foi o trabalho que foi realizado com as crianças no dia 12. Nosso Deus abençoou que nesse dia nós tivemos em torno de 35 crianças, com os meus 2. Então, um grupo muito bom, onde tivemos a Débora, ela deu a aula nesse dia, trouxe o estudo para as crianças, e aqui foram as pessoas que estavam envolvidas com o trabalho, né, toda a programação, pessoas que na área de louvor, pessoas na área das brincadeiras. Então nós tivemos toda a equipe aí que esteve envolvida, né? Então tivemos uma boa quantidade de crianças, e o nosso objetivo o ano que vem é no sábado ter um trabalho específico com crianças, né? Então nós temos orado a Deus, que Deus desperte e também nos abençoe com pessoas que possam estar ali nos ajudando nesse trabalho. Pode estar passando, por favor? Então nós temos aí alguns pedidos, né? Pedidos e agradecimentos. O primeiro agradecimento é o cuidado que Deus tem tido com a nossa família. Meus irmãos, é maravilhoso. Não somente essas viagens Deus tem nos guardado, mas em todos os instantes. Deus tem nos livrado as crianças, os nossos filhos, de animais
peçonhentos, como cobra, escorpião, nós ali lidamos direto com esses tipos de animais. Deus tem guardado os nossos filhos, as crianças ali em volta, proteção com os nossos filhos, proteção na área financeira, proteção no cuidado, indo e vindo. Então nós viajamos 2.500 quilômetros de Crato até aqui. Deus nos guardou e nos protegeu. Viemos debaixo de chuva, por incrível que pareça, a chuva resolveu antecipar um pouquinho lá, e nós saímos debaixo de chuva e chegamos aqui também, aquele chuvisqueiro, então pegamos chuva praticamente o caminho inteiro, e o Senhor nos guardou, nos protegeu, não vimos acidente na estrada, então foi um momento assim, extremamente para nós, de agradecimento ao Senhor, pelo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, né? E também pelo tempo que nós temos pelo tempo que Deus permitiu passarmos aqui na região. Embora os irmãos estão me vendo somente hoje, mas eu já acabei rodando bastante nesses últimos domingos. Já fui a Guaíra, Uberlândia, Iturama, e temos andado aí. Deus tem permitido nós termos um bom tempo, conhecer novos trabalhos e assim também poder aprender com outros irmãos. Então eu agradeço a Deus por esse privilégio, agradeço a Deus por Ele permitir poder estar aqui e na nossa cidade, onde nós podemos assim ter um momento com a nossa família, desfrutar de comunhão com os nossos irmãos também em Cristo. Então isso para nós é um privilégio. Nós não imaginávamos que teríamos esses momentos e Deus assim tem concedido. Gostaria de pedir algumas coisas aos irmãos. Então, primeiro esse tempo que nós estamos aqui, que estamos passando por aqui, eu peço aos irmãos que orem, que Deus permita que nós sejamos bênção e possamos abençoar e também ser útil na obra dele. Então isso primeiramente que nós pedimos, né? Nós não queremos ser servos inúteis, mas desejamos ser servos úteis para a honra e glória do nosso Senhor. Então nós pedimos aos irmãos que orem por nós, pelo nosso tempo aqui, também pelo descanso que nós assim estamos ansiando, né? Ainda nós estamos com as aulas não terminaram. Se Deus nos permitir, essa será a última semana. Então peço aos irmãos que estejam orando por nós quanto ao nosso tempo aqui. E também pela cirurgia do Natan. Nós temos aí, a cirurgia foi marcada para o dia 7, que é terça-feira. O Natan, ele nasceu com um pequeno problema, e o seu testículo ele ficou retido no canal, e ele precisa ser submetido a uma cirurgia. Então nós pedimos aos irmãos e rogamos que os irmãos possam estar orando pela vida dele. Terça-feira ele vai estar passando por essa cirurgia, está marcado. Então ele vai estar indo ao Hospital das Crianças por volta de 6 horas da manhã. Geralmente essa cirurgia deve demorar em torno de 2, 3 horas, assim nós esperamos, né, que ocorra tudo bem. Então peço aos irmãos que na terça-feira estejam orando e que também Deus possa nos abençoar com o recurso para a cirurgia. Como eu mencionei, né, o ano que vem é o último ano, então eu peço aos irmãos que estejam orando também por nós, por direção ao futuro ministério. Seja onde Deus nos mandar, seja onde Deus nos dirigir, que ali nós possamos ir de bom ânimo, de bom agrado, não pensando em uma localidade, não pensando em uma estrutura, mas pensando unicamente em servir a Deus, ser bênção aonde Ele nos chamou, aonde Ele quer nos usar. Então ore por nós neste último ano. O último ano, geralmente, o seminarista ele fica com o coração na mão. Além dos trabalhos, ele ainda fica ansioso e preocupado com o lugar que ele vai servir. Então isso mexe com a gente, ainda mais nós que temos filho, temos responsabilidades. Então eu oro e peço aos irmãos que estejam orando em nosso sentido, que Deus venha preparar um local onde nós vamos servir e onde que Ele tem destinado para nós ali dedicarmos o nosso ministério. Pelo nosso último ano, que Deus possa nos dar sabedoria no estudo, que o conhecimento que ali venha a ser ensinado e possa não somente ser passado, mas que eu possa aprender e reter aquilo e usar na vida prática. E também pelo trabalho prático, pelas viagens no final de semana e o desenvolvimento da igreja. Então peço aos irmãos que orem por nós nesse sentido, que Deus possa continuar nos abençoando ali. E por último, o nosso retorno, que vai ser na primeira semana de janeiro. Então na primeira semana nós estaremos retornando para o Ceará. Peço aos irmãos que estejam orando por nós nesse sentido. Eu quero agradecer à igreja, quero usar as palavras do apóstolo Paulo, que ele faz em Filipenses, capítulo 4. Ele vai dizer a seguinte coisa:
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Então eu agradeço à igreja por ter nos enviado para o seminário, por ter nos orientado em todo o processo, e agradeço à igreja por tudo aquilo que ela tem feito por nós nesse período. Então, louvo a Deus por esta igreja e agradeço também pelo apoio que os irmãos estão tendo, estão demonstrando para com a nossa família, através das orações, através das ofertas e também através do cuidado para conosco. Então, louvo a Deus e agradeço aos irmãos aqui por esse cuidado, por esse carinho, pelas lembranças, e também ao pastor Fábio pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite compartilhando da palavra. Então, muito obrigado e que Deus continue abençoando essa igreja, e também peço aos irmãos que orem por nós para que Deus continue nos abençoando. Vamos ter uma palavra de oração agora, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Querido Deus, nós te louvamos, te rendemos graças e honra, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem feito maravilhas em nosso meio. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos guardado, protegido e tem providenciado para nós todo o recurso necessário. Nesse momento nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que a sua palavra venha a ser glorificada nessa noite, ó Pai. Nós te rogamos que o teu Espírito traga a nós exortação, consolo, e que também possa despertar em nós, ó Pai, mudança, para que nós, cada dia, possamos caminhar no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, para que cheguemos à perfeição daquilo que o Senhor deseja a nós. Fale conosco, ó Pai, nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido um período onde que a tecnologia está em alta, onde nós podemos ver a tecnologia em todo local. Por exemplo, todos nós usamos a tecnologia. Eu estou usando a tecnologia aqui nesse momento. Acabei de usar do recurso da tecnologia para os irmãos poderem conhecer um pouquinho da nossa realidade no Ceará, mas também conhecerem onde nós estamos vivendo, como nós estamos trabalhando ali, e isso tudo só é possível graças à tecnologia, através de recursos como fotos, como PowerPoint, até mesmo como a projeção. Então, a tecnologia, ela tem sido bem usada nos nossos dias, inclusive nos dias de pandemia. Todos nós temos feito uso extremamente da tecnologia. Por exemplo, as escolas, elas têm usado o uso da tecnologia com as aulas online, alguns com Google Meet, outros com aulas gravadas, para assim continuar o seu processo de educação, devido ao caos que o país se encontrou, não somente o país, mas o mundo. Por exemplo, nós só podemos continuar com o nosso curso dentro do período normal graças à tecnologia. A tecnologia, ela tem trazido para nós benefícios riquíssimos, mas também a tecnologia, ela também pode trazer alguns prejuízos. Por exemplo, quando se perde a conexão, ela traz alguns prejuízos. Recentemente nós tivemos uma queda de um servidor, onde que o Facebook, o Instagram e o WhatsApp ficaram fora do ar. Então ele ali teve um problema com o servidor, e depois que teve esse problema, ali houve essa perca de conexão, essas 3 redes pararam de funcionar, acarretando um prejuízo ao dono dessa empresa de cerca de mais ou menos 6 bilhões de dólares. Ela traz prejuízos. Consequentemente, isso pode fazer com que, da mesma maneira que ela traz prejuízos de modo físico, como aconteceu com a queda dessas 3 redes sociais, da mesma maneira pode acontecer com nós, quando nós perdemos a conexão com Deus. Diferentemente do Mark Elliott Zuckerberg, que teve perdas financeiras, a nossa perda será espiritual. E isso vai se dar mais especificamente quando nós perdemos a conexão com Deus. Algo que fica evidente em nós é o desânimo espiritual. O desânimo espiritual pode trazer grandes prejuízos à nossa vida. E nessa noite eu gostaria de meditar um pouquinho nesse tema, o desânimo espiritual. E eu convido aos amados irmãos que abram as suas Bíblias para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6 ao verso 7. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 6 e verso 7.
Creio que todos acharam. A palavra do nosso Deus diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela é bem diferente das demais cartas que ele escreveu. As outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ela tinha mais um cunho de tratamento com a igreja. Essa carta é uma carta que ela é mais pessoal. Essa carta nós não vemos Paulo, por exemplo, defendendo ou falando acerca do seu apostolado. Ele não está dizendo que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. Ele não está dizendo que foi Deus que colocou nele o apostolado e por isso que ele está escrevendo. Ele não faz isso aqui nesta carta. Mas unicamente aqui ele está se dirigindo a uma pessoa de um modo especial. Ele está se dirigindo a Timóteo de uma maneira pessoal. O apóstolo Paulo aqui, ele, diferentemente das outras cartas, ele está preocupado com a situação de Timóteo. Ele não está preocupado com a sua situação. Paulo aqui provavelmente, meus amados irmãos, ele está em um dos seus períodos mais difíceis. A sua situação não é fácil. O apóstolo Paulo, ele provavelmente aqui, ele está preso em Roma e ele está encarando a morte. No entanto que, se nós lermos a continuidade dessa carta, ele vai dizer que ele está bem seguro naquele que ele vai aguardar, naquele que guarda o tesouro dele. Paulo está aqui ansiando e esperando a morte. Ele está tendo que lidar com a morte. Então, nesse momento, ele está escrevendo a Timóteo e ele, por diversos motivos, ele está aqui agindo de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, ele tem que encarar a morte, ele perdeu todos os seus colaboradores, aquelas pessoas que acompanhavam o seu ministério. Vai dizer na carta que somente Lucas estava com ele. O apóstolo Paulo, sem dúvida, estava passando um período sombrio. Mas a grande preocupação com Paulo não era com ele mesmo, e sim com Timóteo. Ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado unicamente com Timóteo. Timóteo, meus amados irmãos, foi um homem chamado por Deus para o ministério, para edificar igrejas. Ele foi um dos colaboradores do apóstolo Paulo, cumpriu missões extremamente difíceis na implantação de igreja. Ele sofreu juntamente com as viagens com o apóstolo Paulo. Timóteo era um homem fiel ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, verso 17. Ele se preocupava profundamente com o povo de Deus. Quando nós lemos Filipenses capítulo 20, e ali vai ter um relato não somente de Timóteo, mas de Epafrodito. Ali mostra que Timóteo, ele estava preocupado com o povo de Deus. Também podemos ver que Timóteo não passava por momentos bons. Timóteo também atravessou muitos períodos difíceis. Timóteo, provavelmente, ele sofria de um grande problema de saúde, a ponto do próprio apóstolo Paulo dizer para ele que ele deveria beber bebida forte. Era um homem que sofria com a sua saúde, era um homem que não desfrutava de uma boa saúde. Era um homem também que nós podemos observar, segundo os relatos das Escrituras, que ele não tinha o respeito da sua igreja. No entanto, que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos em Efésios: eu estou mandando para vocês Timóteo, mas pelo amor de Deus, tenha cuidado com ele. Era um homem que a ideia que se tem é que provavelmente ele não tinha o respeito das pessoas no qual ele estava pastoreando, das suas ovelhas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que esse também não era o único problema. Ele não somente não tinha o respeito, mas esse respeito provavelmente era por causa da sua juventude. Era um homem muito jovem. E o apóstolo Paulo vai exortar aqueles irmãos dizendo: não precisam se preocupar com a mocidade dele. Ele vai exortar Timóteo dizendo que ninguém deveria desprezar a mocidade, a juventude de Timóteo. Todas essas situações, todas essas dificuldades, todos esses momentos difíceis que Timóteo provavelmente passou ou passava constantemente, mostrava e deixava Timóteo desanimado. Timóteo é um homem que sofreu de desânimo espiritual. E o apóstolo Paulo foi o homem
que Deus usou para aconselhá-lo diariamente ou constantemente. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Timóteo, vai dizer a ele, vai instruir o seu filho na fé, para ele não ser negligente ao dom que ele havia recebido. Mas aqui nesta carta o apóstolo Paulo vai além disso. Não somente agora Timóteo não está sendo negligente com o dom que recebeu, mas agora Timóteo ele está sofrendo com um desânimo, que o apóstolo Paulo ele vai orientar e dizendo a Timóteo da seguinte maneira: reaviva o dom que há em ti. Timóteo ele estava sofrendo, Timóteo ele estava passando por desânimo espiritual. Timóteo ele precisou ser exortado pelo apóstolo Paulo. Ele precisava ser reanimado, ele precisava acender de novo aquela paixão que ele desenvolveu, que ele tinha pelo trabalho do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai orientar ele e vai dizer, reaviva o dom que há em ti. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo é mais ou menos nós podemos contextualizar aos nossos dias da seguinte maneira: imaginemos que nós estamos desfrutando de um momento de churrasco, e o churrasqueiro está ali assando aquela carne, e de repente o fogo, aquela chama que está assando as carnes, ela está acabando e o carvão ali está ficando brasa, e com a brasa não dá para ele dar continuidade no churrasco, ele vai precisar fazer o quê? Reacender. Não significa que aquela brasa se apagou, mas ela precisa acontecer o quê? Precisa ser reavivada de novo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Paulo quer dizer que Timóteo deveria manter as suas brasas, reacender a sua brasa, mantendo o fogo novamente. Timóteo ele recebeu um dom. O texto não nos diz qual o dom e que tipo de dom que era esse. O texto nos diz que ele não estava exercendo o seu dom. Timóteo ele havia deixado por causa do desânimo espiritual, por causa provavelmente, possível que seja por causa das dificuldades que ele estava encontrando, ele estava deixando de exercer aquilo que Deus tinha dado para ele, ele estava deixando de exercer o seu ministério, ele estava deixando de fazer aquilo que Deus havia dado a ele não estava exercendo o seu dom. E o apóstolo Paulo então encoraja o seu discípulo a remover as cinzas e a reacender o fogo. No mundo antigo, nunca se mantinha o fogo constantemente aceso. O fogo ele ficava ali, a brasa, e no momento adequado ele era reaceso, a chama era novamente acesa. E essa mesma ideia que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, essa mesma ideia que Timóteo deveria ter na sua vida, ele deveria reacender aquela chama que estava dentro dele, aquela brasa que estava quase se apagando, que estava provavelmente ali extinguindo, ele teria que reacender, novamente voltar aquelas chamas, a deixar ela viva. O Wilsbury vai dizer assim, que Timóteo não carecia de novos ingredientes espirituais em sua vida. Ele precisava apenas reavivar o que já possuía. Deus soberanamente, Ele concede dom e capacita os seus filhos de acordo com a sua própria vontade. Totalmente é a parte do mérito pessoal, da qualificação que a pessoa pode ter. Deus com a sua graça, Deus com o seu amor, Deus da sua maneira infinita e misericordiosa de ser, Ele concede dons a todos os crentes. Mas aqui mostra que Ele concedeu um dom a Timóteo. E Timóteo, por algum momento aqui, ele está sendo negligente. Ele não está cumprindo com fidelidade o dom que ele recebeu. Ele recebeu um dom e ele precisava exercer esse dom. Aqui ele não estava cumprindo com esse dom. Deus chamou Timóteo para o servir, para edificar a igreja de Cristo. A igreja o reconheceu, e reconheceu não somente que ele tinha um dom, mas reconheceu o seu ministério. Porque o que nós temos nessa passagem é descrita que ele recebeu imposição de mãos. Essa imposição significa que a igreja reconheceu o seu ministério e estava enviando ele para a obra de Deus. E assim ele fez algumas vezes. Mas nesse período específico, ele estava enfrentando um desânimo profundo, a ponto de deixá-lo,
a ponto de não fazer aquilo que era cabível a ele, a ponto dele não exercer aquilo que Deus tinha dado para ele, não por mérito dele, mas que Deus resolveu dar para ele o dom, e ele não estava usando. Então Paulo, ele exorta, e ele vai animar Timóteo, relembrando acerca do dom que ele recebeu, que ele deveria usar. Irmãos, o desânimo espiritual, ele é real. Assim como aconteceu na vida de Timóteo, nós também estamos sujeitos ao desânimo espiritual. Todos nós estamos sujeitos e todos nós provavelmente já enfrentamos problemas espirituais com desânimo espiritual, ou talvez nós estamos passando por um período de desânimo espiritual, ou se você ainda não enfrentou, pode ter certeza, você passará por um período de desânimo espiritual. Isso é real, isso não é algo místico, não, isso é algo real. Algumas pessoas, alguns estudiosos ou alguns que se dizem melhores vão dizer que isso não é real, que o crente ele não passa por desânimo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que não foi somente Timóteo que passou por desânimo espiritual. Vários outros homens da Bíblia passaram por desânimos espirituais. Isso vai nos dizer que nós também enfrentaremos desânimos espirituais. Alguns exemplos de homens que passaram por desânimo espiritual de tal forma que precisaram ser tratados. Talvez nós olhamos para a vida de Elias e o admiramos. Um homem de uma fé imensa, que orou e a chuva cessou por 3 anos. Um homem que desafiou profetas, como os falsos profetas de Baal, e no qual, segundo a palavra de Elias ali, ele orou, o fogo caiu do céu, e aqueles profetas de Baal foram mortos. Este homem, depois de ter feito todos esses feitos, depois de ver como Deus agia, este homem ele sofreu com desânimo espiritual, porque ele desejou a morte. Então Elias, ele fica com medo de Jezabel, e ele sai dali, ele foge, ele deseja a morte. Depois dele ver o que Deus fez no meio dele, ele fica com medo de uma mulher. Nós podemos ver que Elias, ele sofreu com desânimo espiritual. E Deus então, ele trabalha na sua vida. Elias, ele desejava morrer, mas nem isso ele conseguiu, porque Deus o arrebatou, Deus o levou para si. O desânimo espiritual não é algo que as pessoas vão dizer que não é real. Ele é real na vida do crente, assim como ele foi na vida de Elias. Não foi só Elias, irmãos, que passou por desânimo espiritual. Os nossos heróis passaram por desânimos espirituais. Por exemplo, um dos grandes homens que eu admiro na Bíblia é Jeremias. Um homem que foi consagrado desde o ventre da sua mãe, que ele iria anunciar o Evangelho, ele ia ser um profeta e anunciar no meio do seu povo. Este homem, ele vê como Deus, ele agia, ele anuncia, ele sofre perseguições, mas é um homem que literalmente, ele sofre com desânimo espiritual. Não somente espiritual, mas fisicamente também. Irmãos, esse homem, ele escreve literalmente um livro de choro, um livro de tristeza, que é Lamentações. E olha o que ele escreve lá no capítulo 3, no verso 17. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto da minha amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Será que este homem estava passando por uma dificuldade? Este homem estava passando por desânimo. Um homem que foi escolhido desde o ventre de sua mãe, também enfrentou desânimo. Mas você está me dizendo, talvez você pode estar se questionando, mas você está citando somente homens do Antigo Testamento. Eu vou citar agora do Novo Testamento. Pedro foi um homem que enfrentou um desânimo espiritual. Depois dele ter negado Jesus Cristo 3 vezes, este homem, ele perdeu a noção daquilo que Cristo havia dito a ele. Cristo tinha dito a ele que ele seria
que sobre ele estaria a pedra do evangelho, que sobre ele iniciaria o fundamento dos apóstolos. Pedro seria o responsável foi o responsável de pregar e iniciar-se então o dia do Pentecostes, onde temos a igreja surgindo. O apóstolo Pedro, ele tinha uma promessa que seria usado na obra de Deus, mas antes dele ser usado, este homem passou por tremendo desânimo espiritual. A ponto dele sair do que ele estava fazendo, a ponto dele querer abandonar o seu ministério e abandonar as promessas que Deus tinha feito para ele, e ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, ele foi pescar. E lá naquele mar, Deus fala com ele. Este homem passou por um desânimo espiritual. Irmãos, aí você pode dizer também, me questionar, mas Pedro ele passou pelo desânimo por causa do pecado. Mas o que dizer então de Paulo? O apóstolo Paulo experimentou o desânimo espiritual, e forte, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo dizer para ele: Paulo, não temas, porque quando ele chega a Atenas, e ele chega ali para pregar o Evangelho, e ele ali começa a anunciar Jesus Cristo ressurreto, ele não fica contente com o resultado, então ele fica triste, e ele ali recebe uma ordem de Deus em Atos capítulo 18, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer para ele: Paulo, não temas. O Senhor Jesus Cristo não iria dizer isso por acaso. O Senhor Jesus Cristo não fala palavras ao acaso, não, ele fala palavras certas aos nossos corações, e o que Paulo estava passando ali era por um desânimo. Embora ele estivesse plenamente fazendo a obra do Senhor, embora ele estivesse ali pregando o Evangelho, mas era um homem que não estava colhendo aquilo que ele desejava, e isso trouxe a ele desânimo. E Deus então fala ao coração dele. Irmãos, o desânimo espiritual, ele pode acontecer em nossas vidas. E talvez um dos motivos que nos leva a ter o desânimo espiritual é a perca da conexão com Deus. E talvez isso fica mais evidente em períodos como esse que nós estamos passando, por uma pandemia, por uma dificuldade, por um momento difícil. Talvez nesses momentos nós às vezes ficamos mais fracos e ficamos às vezes não com a conexão correta com Deus, e isso vai nos levar ao desânimo. Então nesse desânimo espiritual, além de nós vemos que isso é real, o desânimo espiritual em nossas vidas pode gerar grandes prejuízos à obra do Senhor e também às nossas vidas. E eu quero apresentar 3 coisas que o desânimo espiritual pode fazer conosco, e nós às vezes não percebemos. Isso estava acontecendo com Timóteo. A primeira coisa é: o desânimo espiritual faz-nos esquecermos quem somos. O texto nos mostra que Timóteo ele esqueceu o dom que ele recebeu do Senhor. Isso significa, meus amados irmãos, que o desânimo faz nos esquecermos de quem nós somos e daquilo que nós recebemos. O desânimo espiritual faz nós esquecermos que nós somos filhos de Deus, e que Deus nos agraciou com os seus dons, e que Deus quer nos usar na sua obra. E nós esquecemos até mesmo de servir e de glorificar esse Deus, porque no nosso desânimo nós pensamos: cadê Deus? Deus não é o mesmo, Deus não fala conosco, Deus não é real. Talvez nós podemos passar por um período de crises como esse. Não sei se Timóteo chegou a este ponto. Mas, em períodos de desânimo, nós esquecemos de quem nós somos. Um exemplo bíblico que nós temos: Saul. Saul, ele passou por um período difícil. E ele teve medo, e ele esqueceu que ele era rei. Ele esqueceu que Deus, naquela época, ainda estava com ele, que Deus estava usando, e Deus usava a vida dele, o seu povo, para abençoar. Então, quando ele está diante de um gigante chamado Golias, ele tem um medo. Ele esquece de quem ele é, ele esquece de quem ele está servindo, a ponto de Davi chegar e ver: o que está acontecendo aqui? O que vai acontecer com o homem que matar este gigante? Lá no texto vai nos dizer que Saul havia prometido a sua filha para aquele homem. Uma das duas coisas estava acontecendo: ou ela era muito feia, ninguém queria, ou estava todo mundo com medo. Que Davi, olha, mas tem isso aqui. Além da promessa da filha, o homem vai ter dinheiro, vai ser rico. É a promessa que o rei está dizendo. Mas ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Sabe por quê? Porque aquele povo, a começar por Saul, esqueceu quem eles estavam servindo. Aquele povo havia esquecido que eles estavam servindo ao Deus de Israel, ao Deus vivo, o Deus que tinha feito promessas para eles. Então Davi olha toda aquela situação e diz: eu vou. Mas eu não vou na minha força,
eu vou na força do Senhor. Eu vou confiando no poder do Senhor, na palavra do Senhor. Então Davi vai e tem um resultado. Porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia a promessa que Deus tinha feito para o seu povo. Davi não estava confiando e não estava com medo daquele homem, daquele gigante. Davi não estava confiando na sua força, no seu estilingue. Não, Davi estava confiando unicamente em Deus. Porque Davi sabia quem ele era. E o desânimo espiritual faz com que eu e você esquecemos quem nós somos. É por isso que muitas das vezes nós não conseguimos sair do desânimo espiritual. Porque nós esquecemos quem nós somos. Uma segunda coisa que o desânimo espiritual faz com as pessoas. O desânimo espiritual faz com que as pessoas negligenciam as outras pessoas. Ou melhor dizendo, o desânimo espiritual faz nos esquecermos do compromisso com as pessoas. Se nós olharmos para o nosso texto, Timóteo era o quê? Era um jovem pastor. O que Timóteo deveria ter? Compromisso com o quê? Com o povo de Deus. Timóteo, ele deveria ter compromisso com aquelas pessoas. Timóteo, ele deveria estudar e esmerar nas escrituras. Timóteo deveria aconselhar. Timóteo deveria treinar, porque essa é as ordens que nós temos nos livros. Timóteo, como Tito, eles tinham responsabilidades específicas. Eles tinham que orientar o povo de Deus. Mas o desânimo espiritual fez com que Timóteo esquecesse do compromisso que ele tinha com as pessoas, do compromisso que Deus havia dado a ele através do seu dom. Nós não sabemos qual era o dom. Pode ser o dom de ensinar, pode ser o dom de cuidar das pessoas, pode ser o dom de pastorear, seja qual for o dom, nós não temos. O fato é que o desânimo fez com que Timóteo esquecesse do compromisso que ele tivesse com as pessoas. A igreja havia enviado ele porque ele havia feito um compromisso, não somente com aquele povo no qual ele estava ali presente, mas ele havia feito um compromisso com a sua igreja. A sua igreja não enviou ele à toa, ele confiou na palavra dele, confiou naquilo que ele tinha dito, que era chamado por Deus, que Deus o havia separado. E ele ali esqueceu de exercer o seu dom e esqueceu do compromisso que ele havia feito com as pessoas. Irmãos, não é diferente. O desânimo espiritual, ele deixa e ele faz esse estrago em nossas vidas, ele faz esse estrago na vida da igreja. Quando nós ficamos desanimados, nós esquecemos do compromisso que nós fazemos perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer, não, mas Timóteo era pastor, Timóteo ele foi aqui pela mão de Paulo e dos outros pastores, ele teve uma missão específica. O texto não está dizendo para mim. Mas nós podemos dizer, irmãos, que o texto está dizendo para mim e para você. Quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé nele, quando nós começamos a nossa classe de batismo, e quando nós somos batizados, nós estamos declarando com o nosso testemunho, que da agora em diante nós servimos a Deus, que da agora em diante nós temos um compromisso exclusivo com a obra de Deus, que agora em diante nós não servimos mais a este mundo, mas nós servimos a Deus. E o desânimo espiritual faz com que eu e você esquecemos desse compromisso. O compromisso que nós fizemos, seja ele quando nós fomos batizados, ou seja ele no momento em que você conheceu o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não estou dizendo que no momento do batismo nós ali somos salvos, não. É só um ato que no batismo nós estamos declarando, nós estamos mostrando o nosso testemunho às pessoas, que nós temos uma vida mudada. Nós cremos, segundo a nossa regra de fé, que o meio batista ele batiza a pessoa salva. Então, nós só abrindo esse parênteses, que às vezes os irmãos podem ter entendido que no batismo a pessoa ali é salva. Não. Mas o fato é que, quando nós somos batizados, nós estamos mostrando para o mundo que nós fizemos um compromisso com Deus. E esse compromisso é abençoar pessoas, seja elas qual forem. Deus nos deu um dom para exercer na sua obra. Deus nos capacitou, irmãos, não existe crente que não tem dom. Todo crente tem um dom. Todo crente, ele foi salvo para servir. Todo crente, ele tem alguma habilidade.
seja ela qual for. Alguns vão ganhar destaque em algumas áreas, seja na pregação, outros vão ganhar na área do aconselhamento, outras vão ser de incentivar mas não interessa, cada um tem um dom. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós estamos desanimados, quando nós não lembramos mais de quem nós somos, quando nós nos encontramos numa situação de desânimo, nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós esquecemos do compromisso com as pessoas, nós esquecemos de exercer o nosso dom. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, e é isso que nós podemos pegar para os nossos dias. O desânimo espiritual faz com que eu e você não servimos mais as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados em servir a nós mesmos. Nós queremos glória, nós queremos aplausos, e nós achamos que o nosso dom é para isso. Não, meus amados irmãos, o dom dado aqui era para a edificação da igreja, o dom dado é para o crescimento da obra de Deus, e o desânimo faz com que esse dom não seja praticado. Esse dom faz, quando nós estamos desanimados, nós perdemos o foco que nós recebemos um dom, e nós esquecemos do compromisso que nós fazemos com as pessoas, assim como Timóteo fez. Uma terceira coisa, o desânimo espiritual, ele traz um espírito de covardia. A partir de uma perspectiva negativa, podemos ter a certeza de qualquer espírito de timidez que possamos ter não é de Deus. Que essa ideia de covardia aqui, a palavra ela pode ser traduzida também como timidez. Ambos os testamentos, ao falar de um medo adequado e apropriado de Deus no sentido de admiração, reverência, então vai dizer acerca de temor, acerca de a mesma palavra para os irmãos entenderem, e ele tem a conotação também de reverência e temor, mas nessa passagem aqui, especificamente, nessa palavra timidez, é a única vez que aparece na Bíblia, e essa palavra é literalmente covardia. É um espírito tímido, covarde, de medo vergonhoso que é gerado pelo caráter fraco e egoísta. E o desânimo espiritual faz com que nós tenhamos um espírito de covardia. Timóteo estava passando por um período de covardia. Por quê? Ele estava esquecendo de exercer o seu dom. E ele talvez estivesse dizendo que ele não estava exercendo o seu dom porque ele era tímido, porque ele estava passando pelo problema de saúde. Não, Timóteo estava sendo covarde. E que o Senhor está dizendo, que Paulo está dizendo para Timóteo Deus não te deu um espírito de covardia. Largue esse desânimo, Timóteo. Timóteo, acorde, você foi salvo para ser usado. Deus não escolheu pessoas capacitadas, Deus capacita pessoas. Timóteo, preste atenção, Timóteo. Não tenha esse espírito de covardia, esse espírito de medo. Você está com medo do quê? Das pessoas rejeitarem aquilo que você está ensinando? Você está com medo dessa doença atrapalhar a modo de você falar? Você está com medo talvez de alguma coisa que você está enfrentando, da perseguição? Largue desse espírito de covardia. É mais ou menos essa ideia que o apóstolo Paulo está dando e orientando a Timóteo. Irmãos, isso também acontece conosco. O desânimo faz com que eu e você tenhamos covardia, um medo. Quando nós estamos desanimados, nós esquecemos que o Senhor nos chamou a igreja para evangelizar. Nós ficamos com medo de trabalhar na igreja. Nós ficamos com medo e com vergonha de ser usado por Deus e pensamos, eu sou tímido. Eu não sei falar da maneira adequada. Eu não tenho as ferramentas adequadas. Eu não estudei da maneira que fulano estudou. Não interessa. Deus te deu um dom. E este dom é para ser usado. E quando você não usa, o apóstolo Paulo está dizendo, você está sendo covarde. E isso fica mais explícito no desânimo. Quando nós estamos desanimados, nós estamos com o espírito de covardia. O perigo de nós nos desconectarmos com Deus gera o desânimo espiritual. O desânimo espiritual, ele gera consequências graves na nossa vida e na vida da igreja. Eu citei pelo menos 3. Eu citei 3 que foi
nós esquecemos quem somos, nós negligenciamos as pessoas e também nós temos um espírito de covardia. Mas o apóstolo Paulo, agora ele vai nos dar a solução para resolver o desânimo espiritual. E a conexão está, a resolução aqui que o apóstolo Paulo fala, está na continuação do verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus ele tem nos dado recursos. Deus ele tem nos dado ferramenta para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós tenhamos um relacionamento íntegro com a pessoa dele, para que nós, com as ferramentas que nós recebemos da pessoa dele, usemos essas ferramentas na sua obra. E ele vai citar o apóstolo Paulo de três coisas que Timóteo precisava se lembrar, que três coisas que Timóteo precisava fazer para novamente reavivar aquele dom que ele tinha, para novamente ele continuar exercendo o dom que Deus havia colocado dele. A primeira coisa, Timóteo precisava lembrar do poder. Aqui essa palavra poder, ela vai denotar grande força ou energia. É o termo que chegamos a dinamite ou dinâmica. Ele também traz a conotação de energia eficaz, produtiva, e não do que é cru, desenfreado. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos dá o seu poder para nós assim o servirmos e assim poder edificar o povo dele. Timóteo não estava esquecendo que não era pelas suas forças, não era pelo aquilo que ele tinha, não era por causa da saúde debilitada, mas ele era o que ele era, porque ele recebeu da parte de Deus o poder necessário para assim desenvolver o seu ministério. O apóstolo Paulo só era o apóstolo Paulo e só fez o que ele fez porque ele recebeu o poder vindo dos céus, ele recebeu o poder vindo de Deus. O pastor Fábio usou acho que foi na quarta-feira, o exemplo de Gideão. Gideão era o quê? O menor da sua tribo, da menor tribo, o menor da sua casa. Ele estava dizendo, eu não tenho condição, quem sou eu para defender o meu povo? Quem sou eu para estar à frente do meu povo? E Deus diz assim, não é você. Você não vai na sua força, você não vai no seu poder, mas você vai no meu poder, na minha força. Eu que vou te capacitar, eu que vou te dar a energia, eu que vou te dar aquilo que você precisa para assim defender esse povo. E assim acontece. Gideão não precisou pegar na espada. Embora ele pegou ali, teve aquele recurso, mas ele não lutou. Deus mostrou para ele, não é a sua força, é o meu poder. E assim Deus faz na sua história. Deus assim nos deixa revelado na sua palavra. Não são através de homens, mas é através do seu poder. Moisés foi outro que disse, Senhor, mas eu nem sei falar. Por que o Senhor está me escolhendo? E Moisés retrucando e dizendo, então a ponto de colocando ali barreiras para não ir. E Deus faz e mostra para ele, Moisés, não é na sua força, não é no seu poder, mas sou eu. Eu que vou te capacitar, eu que vou te dar a condição para você realizar as obras que daqui em diante você vai realizar. O apóstolo Paulo vai dizer que através de Cristo temos o recurso do próprio sobrenatural de Deus, do poder do próprio Deus. Ele vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele vai escrever em Efésios capítulo 1, do verso 17 em diante, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e a qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a sua eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Irmãos, Deus nos deu o poder de fazer maravilhas, de edificar as pessoas, de exercer o nosso dom. O dom que Ele nos deu não é por mérito nosso, mas é por mérito vem através dEle, para ser usado para Ele, para a glória dEle. Nós usamos isso na igreja. Não é porque Deus te capacitou, não é porque Deus te deu ferramentas extraordinárias,
Não. Deus, Ele te deu o poder. Não é através da sua capacidade intelectual, não é através da sua qualidade que você tem especificamente, mas é através do poder de Deus. Essa é a primeira maneira de vencer o desânimo. Quando nós estamos desanimados, nós precisamos nos lembrar constantemente que o desânimo, ele só pode ser vencido com o poder de Deus. Assim o salmista disse: assim como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti. E naquele salmo ele está dizendo: por que você está abatida, ó minha alma, e por que você está desesperada? Espere em Deus. O salmista está dizendo ali naquele salmo que a confiança que ele tem é em Deus. O poder para fazer feitos é em Deus. E o poder é o recurso que Deus nos dá para vencer o desânimo. Nós não temos força. A medicina não pode resolver o nosso desânimo. O único que pode resolver o nosso desânimo é o próprio Deus, através do seu poder. Uma segunda coisa, o amor. O amor que temos de Deus é o amor ágape, o amor volutivo, abnegado, que deseja e trabalha para os melhores interesses da pessoa amada. Quando nós exercemos o amor, esse amor ágape aqui, aquele amor sacrificial, é o mesmo amor que é nos dito lá em Efésios, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, essa mesma ideia de amor sacrificial, um amor que visa o bem das pessoas, e este é o amor, é a forma de nós vencermos o desânimo, porque quando nós amamos as pessoas, nós nos preocuparemos, nós queremos fazer o melhor para aquela pessoa, e isso vai fazer com que nós vencemos o desânimo. O amor, ele não compartilha o fluxo e refluxo ou a imprevisibilidade desses outros amores. Por exemplo, aquele amor egoísta, o amor centrado no seu próprio benefício. Talvez nós podemos usar outros, porque como nós entendemos amor, nós entendemos ele num contexto simplesmente de amor. No grego existem algumas maneiras de você demonstrar um amor. Então o amor aqui que está sendo dito aqui é aquele amor que ele se preocupa com as outras pessoas, não é um amor que recebe das outras pessoas. É um amor que ele flui, é uma graça abnegada que diz para os outros na verdade: eu te darei de mim mesmo, longe em seu nome, dirigindo-se de volta a Deus, em que a pessoa se trabalha. Em 1 Colossenses capítulo 1, verso 8, eu vou dar a minha vida e tudo que eu tenho para lhe servir. É o apóstolo Paulo dizendo. É esse tipo de amor. É um amor que se preocupa com as pessoas. O amor sincero. O amor que não está voltado para você mesmo, mas é o amor que vai cuidar e que vai dar a vida aos seus amigos, como João escreve em João capítulo 15, verso 13. O amor sincero dos irmãos, pelo qual fervorosamente se amam de coração, 1 Pedro 1, 22. O amor perfeito lança fora o medo, 1 João 4, verso 18. É o amor que afirma, sem reservas ou hesitação, se vivemos ou vivemos para o Senhor, ou se morremos ou morremos para o Senhor. Por isso, se vivermos ou morremos, somos do Senhor. Romanos 14, verso 8. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele desejava a morte, mas ele também desejava viver, para assim poder abençoar outras pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo o que eu faço por amor daqueles que morreu pelo Senhor, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e vocês precisam ser discipulados, vocês precisam crescer, então eu estou a ponto de dar a minha própria vida para abençoar vocês. Então a única maneira de vencer o desânimo é através do poder e do amor. Um amor que não é egoísta, mas um amor sem medidas. A terceira coisa é a disciplina. Aqui ela tem o significado literal de uma mente segura. E também carrega uma ideia adicional de disciplina. A mente é uma mente autocontrolada. A ideia na minha versão é um pouco diferente. Ela vai trazer
mas de poder, de amor e de moderação, mas em algumas versões vai trazer a palavra disciplina. É literalmente isso. A maneira de vencermos o desânimo, a maneira de você poder triunfar sobre o desânimo espiritual é através da disciplina, da moderação. É o que? Você controlar a sua mente. O que Paulo escreve na carta aos Filipenses: tudo que for verdadeiro, honesto, justo, nisto pensai. Esta é a maneira de nós vencermos o desânimo. Irmãos, o desânimo está na nossa mente. Se nós não conseguirmos controlar a nossa mente e entender que a nossa mente deve ser totalmente dependente de Deus, nós não conseguiremos vencer o desânimo espiritual. Quando nós não entendemos que nós somos o que somos porque Deus com o seu poder nos agracia, quando nós não entendemos que é pelo amor, o amor ágape, o amor sacrificial, quando nós não entendemos que a nossa mente precisa ser controlada, nós vamos viver uma vida no desânimo. Nós vamos esquecer do dom que Deus nos deu. Mas quando nós lembramos e praticamos o poder de Deus, o amor de Deus e o autocontrole, a autodisciplina, nós assim vamos exercer os nossos dons para a glória e honra do nosso Deus. Nós assim vamos cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos para com os nossos irmãos, seja eles encorajando, exortando, seja eles na prática do ministério. Nós precisamos lembrar o que somos e quem nós somos na pessoa de Deus. Que tudo que nós somos vem dele através do seu poder. E tudo aquilo que nós vamos fazer é para ele. Romanos capítulo 11 vai nos dizer no finalzinho que tudo é por ele, para ele e por ele, por meio dele e para ele. Que assim nós possamos, meus amados irmãos, lembrar que nós recebemos um dom. E que talvez, nesse período difícil que nós estamos enfrentando, nós esquecemos e podemos cair no desânimo espiritual. E assim nós podemos trazer grandes prejuízos à nossa vida, mas também à vida da igreja. Nesse texto, Paulo ele desafia Timóteo dizendo: reaviva o dom que há em ti. Dessa mesma maneira, nós possamos lembrar que o nosso Deus, ele nos deu um dom. E nós precisamos dedicar as nossas vidas a ele. Não desanimemos, mas que possamos descansar na graça de Deus e no poder de Deus. E que junto com o seu poder, junto com o seu amor e junto com o autocontrole, nós conseguiremos vencer o desânimo espiritual. Assim como Paulo conseguiu, assim como Elias, embora ele não quisesse, ele teve que subir para a glória, que ele queria morrer, mas Deus resolveu o amar. Da mesma maneira, é assim, eu e você, o desânimo espiritual só pode ser vencido quando nós estamos conectados com Deus. Não nos deixemos desconectar com Deus.